A filha deficiente do milionário se afogou na piscina e apenas o filho negro da faxineira pulou para salvá-la. Mas o que aconteceu depois desse ato heróico mudou tudo para sempre. O mergulho de Tiago Santos na piscina cristalina da mansão Whitmore ecoou como um tiro no silêncio tenso daquela tarde de sábado. Enquanto 40 convidados de elite assistiam em choque, o jovem de 17 anos cortou a água com uma determinação desesperada em direção ao corpo sem vida de Isabela, que afundava lentamente em sua cadeira d'água. "Alguém precisa fazer alguma coisa", gritou uma das moças, mas seus sapatos de grife permaneceram firmes no mármore italiano que cercava a piscina. Tiago não pensou duas vezes. Filho de Dona Carmen, a faxineira que limpava aquela casa havia 12 anos, ele conhecia cada canto da propriedade e sabia que Isabela, de 15 anos, tinha paralisia cerebral e não conseguia se salvar. Seu equipamento adaptado havia falhado, e o pânico tomou conta de seu rosto enquanto ela lutava contra a água. Em poucos segundos que pareceram uma eternidade, Tiago alcançou a menina, a libertou da cadeira submersa e a trouxe à superfície. Sua respiração retornou em arfadas desesperadas enquanto ele a carregava até a beirada, onde mãos finalmente se estenderam para ajudar. "Obrigada", Isabela sussurrou entre tosses, agarrando-se ao braço de seu salvador com genuína gratidão. Foi então que Richard Whitmore apareceu, empurrando a multidão de convidados para o lado. Seu rosto estava vermelho de raiva, mas não por causa da situação que quase custará a vida da filha. "Que diabos você está fazendo na área social?", rugiu para Tiago, que ainda pingava água na piscina. "Sua mãe não te ensinou a ficar no seu lugar?", perguntou o jovem, encarando o milionário com uma calma desconcertante. Aos 17 anos, Tiago já havia aprendido que homens como Richard Whitmore viam pessoas como ele apenas como ameaças ao seu mundo perfeito, mesmo quando salvavam vidas. "Pai, ele me salvou." Isabela tentou intervir, mas foi rapidamente silenciada. "Cala a boca, Isabela. Você não deveria estar usando esse equipamento defeituoso." Richard virou-se novamente para Tiago. "E você, garoto, vai se arrepender de pisar onde não foi convidado." Enquanto Tiago observava a cena se desenrolar, algo em seus olhos revelava que aquele não era apenas mais um adolescente com medo da autoridade. Havia uma serenidade ali que só existe em quem já enfrentou tempestades muito piores e soube exatamente como sobreviver a elas. Se essa história de preconceito e injustiça te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal, pois o que aconteceu em seguida provou que subestimar a inteligência de alguém pode ser o maior erro da sua vida. Nas 48 horas seguintes ao resgate, a mansão Whitmore se transformou em um verdadeiro campo de batalha social. Richard demitiu Dona Carmen naquele mesmo dia, alegando violação do protocolo de segurança por permitir que seu filho frequentasse áreas restritas. A ironia era deliciosa: punir a mãe do herói que salvou sua própria filha. "Você tem 24 horas para deixar o meio-quarto", Richard declarou a Carmen ao telefone, com a voz fria como gelo em janeiro. "E não deixe aquele pirralho pisar nesta propriedade de novo. Estou sendo generoso em não processá-lo por invasão de propriedade." Isabela tentou interceder em nome da amiga, mas cada tentativa resultava no pai aumentando as punições. Primeiro, ele confiscou o telefone dela. Depois, proibiu-a de fazer aulas de natação adaptada, atividade que lhe dava mais independência. Por fim, contratou uma enfermeira particular para vigiá-la 24 horas por dia, transformando sua própria casa em uma prisão dourada. "Você não entende, querida", explicou Richard com aquela falsa paciência que os ricos usam quando querem parecer razoáveis. "Pessoas como eles criam laços emocionais para se aproveitar da gente. Aquele garoto te salvou pela recompensa, não por gentileza." Mas Isabela conhecia Tiago há anos. Lembrava-se das tardes em que ele a ajudava com a lição de casa enquanto a mãe trabalhava, dos livros que ele pegava emprestado na biblioteca pública para lerem juntos, das piadas que ele contava para fazê-la rir nos dias difíceis da fisioterapia. Richard jamais entenderia que existem pessoas no mundo motivadas por algo além do dinheiro. Enquanto isso, na modesta casa alugada onde agora moravam, Tiago demonstrava uma serenidade que intrigaria qualquer psicólogo. Aos 17 anos, ele havia desenvolvido uma capacidade impressionante de transformar cada injustiça em combustível para algo maior. "Mãe, não se preocupe", disse ele, organizando calmamente seus livros escolares na mesa da cozinha. "Ficaremos bem." Carmen observava o filho com um misto de orgulho e preocupação. Desde pequeno, Tiago era diferente. Quando outras crianças choravam por brinquedos caros, ele desmontava aparelhos eletrônicos quebrados para entender como funcionavam. Quando os colegas reclamavam de professores difíceis, ele pegava livros emprestados para estudar além do currículo. E quando enfrentava racismo na escola, respondia tirando as melhores notas da turma. "Filho, eu sei que você é inteligente,
Mas Richard Whitmore tem poder e dinheiro. Homens assim destroem vidas por capricho, Carmen alertou, com as mãos ainda tremendo pela humilhação de ser escoltada para fora da mansão por seguranças. Tiago sorriu, não o sorriso amargo de quem aceita a derrota, mas algo muito mais perigoso. Era o sorriso de alguém que acabará de receber exatamente a motivação de que precisava. Mãe, você se lembra da história que sempre me contava sobre o vovô? Como ele construiu nossa primeira casa, tijolo por tijolo, mesmo quando todos diziam que um negro jamais teria propriedade neste bairro. Carmen assentiu, sem entender aonde o filho queria chegar com aquilo. Ele não construiu aquela casa para provar que estava certo. Ele a construiu para provar que eles estavam errados. Tiago abriu seu laptop, um modelo antigo que ele mesmo havia consertado, e começou a digitar. Richard Whitmore acha que me conhece. Ele acha que sou apenas mais um garoto assustado dos bairros pobres. Na tela, uma página da web começou a tomar forma. Tiago aprendeu a programar sozinho aos 13 anos, depois de resgatar um computador quebrado de um ferro velho. Seus dedos voavam sobre o teclado com a precisão de um pianista tocando uma sinfonia. O que você está fazendo? Perguntou Carmen. Pesquisa. A resposta era simples, mas havia algo no tom de voz de Tiago que fez sua mãe perceber que estava testemunhando o nascimento de algo muito maior do que uma simples reação adolescente. Nos dias seguintes, enquanto Richard comemorava sua vitória contra a família Santos, Tiago mergulhou em um universo de informações públicas. Registros comerciais, doações políticas, processos judiciais, contratos governamentais, tudo estava lá, esperando por alguém inteligente o suficiente para ligar os pontos. E Tiago Santos, filho de uma faxineira órfã de pai, morador da periferia, estava prestes a ensinar ao poderoso Richard Whitmore uma lição que ele jamais esqueceria. Nunca subestime a inteligência de alguém que tem tudo a ganhar e nada a perder. Cada nova descoberta fazia seus olhos brilharem com uma intensidade que sua mãe reconhecia, mas que também a assustava. Era o mesmo brilho que ele tinha ao desmontar aparelhos eletrônicos, a pura alegria de quem acabava de descobrir exatamente como as peças se encaixavam. Uma semana após sua humilhante demissão, Tiago transformará a mesa da cozinha em um verdadeiro centro de operações. 3 laptops antigos que ele havia comprado em um ferro velho estavam ligados simultaneamente, com as telas brilhando nas primeiras horas da manhã, enquanto ele navegava por bancos de dados públicos, registros comerciais e redes sociais com a precisão de um detetive experiente. Filho, são 3 da manhã, murmurou Carmen, aparecendo na cozinha de roupão. Você precisa dormir. Mais 15 minutos, mãe, respondeu Tiago sem tirar os olhos das telas. Estou quase terminando uma parte importante. O que Carmen não sabia era que seu filho havia descoberto algo fascinante sobre Richard Whitmore. O homem que se apresentava como magnata do mercado imobiliário íntegro tinha um histórico de processos trabalhistas secretos, contratos governamentais suspeitos e uma rede de empresas de fachada que faria qualquer promotor federal salivar de interesse. Na escola, Tiago encontrou a aliada perfeita em uma pessoa que ninguém esperaria. A professora Janete Morrison, ex-jornalista investigativa que se tornará educadora após expor um escândalo político que quase lhe custou a carreira. Ela percebeu quando Tiago começou a fazer perguntas sofisticadas sobre direito empresarial e ética jornalística durante a aula. Você está investigando alguém, não está? Perguntou ela depois da aula, com sua experiência reconhecendo os sinais imediatamente. Tiago hesitou, mas algo na atitude da professora o fez confiar nela. Sim, senhora, o homem que demitiu minha mãe injustamente. Janete sorriu, não com pena, mas com respeito profissional. Mostre-me o que você tem. Quando Tiago apresentou suas conclusões preliminares, Janete ficou impressionada. Em uma semana, o jovem havia reunido informações que um jornalista experiente levaria meses para reunir. Você tem um talento natural para isso, ela admitiu, mas precisa de orientação jurídica para não cometer erros que possam prejudicar o caso. Enquanto isso, Richard Whitmore prosseguiu sua campanha de crueldade com a arrogância típica de alguém que nunca enfrentou consequências reais. Ele havia contratado uma empresa de segurança para monitorar a família Santos, convencido de que eles tentariam se vingar de alguma forma primitiva. Pessoas como ele são previsíveis, comentou ao telefone com seu advogado. Provavelmente tentarão processá-lo por demissão injusta ou criar algum tipo de escândalo nas redes sociais. Nada que alguns milhares de dólares em honorários advocatícios não resolvam. O que Richard não sabia era que suas próprias câmeras de segurança haviam capturado suas conversas mais incriminatórias. Tiago descobrira que o sistema de vigilância da mansão apresentava uma vulnerabilidade gritante. O próprio Richard insistira em ter acesso remoto pelo celular,
criando uma brecha que um programador habilidoso poderia explorar. Isabela, confinada em sua prisão dourada, encontrou uma maneira engenhosa de se comunicar com o mundo exterior. Sua enfermeira, uma mulher compassiva chamada Rosa, não conseguiu ignorar a flagrante injustiça da situação e secretamente permitiu que a menina usasse seu telefone pessoal. Preciso falar com o Tiago, Isabela implorou. Só 5 minutos, por favor. Quando finalmente conseguiram conversar, Isabela forneceu informações cruciais que nem mesmo as investigações online de Tiago conseguiram descobrir. Meu pai tem um escritório secreto no porão, sussurrou ela ao telefone. Eu ouço conversando lá todas as noites com pessoas que nunca vi, e há um cofre atrás da foto do meu avô. Tiago absorveu cada detalhe, conectando sua mente estratégica com tudo o que já havia descoberto. O quebra-cabeça estava se encaixando, e o resultado final seria devastador para Richard Whitmore. A professora Janete apresentou Tiago a Marcos Schum, um advogado de direitos civis que trabalhava pro bono em casos de injustiça social. Marcos ficou intrigado não apenas pelas evidências que o jovem havia reunido, mas também pela sofisticação de sua abordagem. Você tem 17 anos e já está montando casos melhores do que alguns advogados, observou Marcos durante o primeiro encontro, mas precisamos ter cuidado. Homens como Whitmore têm recursos para destruir vidas inteiras se sentirem ameaçados. Professor Schum, respondeu Tiago com aquela serenidade desconcertante que sua mãe reconhecia, eles só podem destruir o que você permite que vejam, e eu tenho sido muito cuidadoso com o que os deixo ver. Nas 2 semanas seguintes, enquanto Richard comemorava sua suposta vitória sobre a família problemática, Tiago trabalhou 18 horas por dia refinando seu plano. Cada insulto, cada demonstração de arrogância, cada ato de crueldade cometido por Richard era cuidadosamente documentado e arquivado. Carmen observava a transformação do filho com uma mistura de orgulho e preocupação. O menino, que sempre fora maduro para a idade, agora demonstrava uma profundidade estratégica quase assustadora. Suas noites sem dormir não eram gastas com jogos ou redes sociais, mas sim construindo algo que ela ainda não compreendia completamente. Mãe, disse Tiago certa manhã, fechando o último laptop e se espreguiçando após mais uma manhã de trabalho. Sabe aquela história do vovô construindo nossa primeira casa tijolo por tijolo? Claro, filho. Ele não apenas provou que estava certo. Ele construiu algo que perdurou por gerações. Tiago sorriu e, pela primeira vez em semanas, Carmen reconheceu o sorriso genuíno do filho. Richard Whitmore acha que me conhece. Ele acha que sou apenas mais um jovem raivoso que vai desistir quando a raiva passar. Carmen sentiu um arrepio percorrer a espinha, não de medo, mas de expectativa. O que ele não sabe é que não estou apenas planejando vingança. Estou construindo um legado. Tiago abriu uma pasta em seu computador, revelando meses de trabalho meticuloso. E quando eu terminar, a cidade inteira saberá exatamente quem é Richard Whitmore. Naquele momento, com a luz da manhã iluminando o rosto determinado do filho, Carmen percebeu que estava testemunhando algo extraordinário. Por trás da arrogância cruel de Richard Whitmore, uma força incontrolável emergia. Alimentada não pela raiva, mas por uma busca incansável por justiça que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. A manhã de segunda-feira começou como qualquer outra para Richard Whitmore, até que seu telefone explodiu com 53 chamadas perdidas antes das 8 horas. Sua secretária estava histérica, repórteres cercaram o prédio da Whitmore Holdings e sua esposa havia trancado as portas da mansão, recusando-se a falar com qualquer pessoa. Que diabos está acontecendo? Richard rugiu para seu advogado Harrison Wells, que apareceu em seu escritório com o rosto pálido como papel. Richard, precisamos conversar. Agora. Wells fechou a porta e ativou o isolamento acústico, um protocolo reservado apenas para as crises mais devastadoras. Alguém vazou tudo. E quando digo tudo, quero dizer absolutamente tudo. Na tela do computador, Wells abriu dezenas de páginas da web simultaneamente. O Herald Tribune dizia que magnata do mercado imobiliário usou empresa de fachada para lavar dinheiro. O Financial Times publicou que contratos governamentais fraudulentos renderam milhões a Whitmore. Mas foi a manchete do Washington Post que fez Richard afundar na cadeira. Gravações secretas revelam planos para eliminar testemunhas. Isso é impossível, sussurrou Richard, com as mãos tremendo enquanto folheava os artigos. Ninguém tinha acesso àquela informação. Meu escritório está grampeado, meus telefones estão criptografados. Richard Wells interrompeu, apontando para uma seção específica de um artigo. Eles não têm apenas documentos. Eles têm gravações de áudio das suas conversas secretas no escritório do porão, onde vocês discutem em detalhes como resolver o problema dos Santos depois que eles se envolvem onde não deveriam.
Richard ficou gelado. Essas conversas aconteceram em seu santuário mais privado, o escritório que nem mesmo sua esposa sabia que existia. Quem poderia ter feito isso? A resposta veio na forma de um e-mail endereçado exclusivamente a Richard, enviado de um endereço que ele reconheceu imediatamente. Investigue para Whitmore em gmail.com. O remetente havia assinado simplesmente TS Sr. Whitmore. Nas últimas 6 semanas, documentei sistematicamente suas atividades criminosas por meio de fontes públicas, gravações obtidas legalmente por meio de violações de segurança em seus próprios sistemas e depoimentos de pessoas que você subestimou severamente. Suas empresas de fachada, documentadas. Seus contratos fraudulentos, expostos. Suas ameaças contra minha família foram gravadas. Sua negligência deliberada com Isabela foi filmada. Você disse que pessoas como eu são previsíveis. Você estava certo. Eu previ exatamente como você reagiria quando sua arrogância fosse exposta publicamente. A diferença entre nós é simples. Você usa seu poder para destruir vidas inocentes. Eu uso minha inteligência para proteger aqueles que amo e expor aqueles que prejudicam os outros. PS. As autoridades federais já receberam cópias de tudo. Suas contas foram congeladas há 20 minutos. Atenciosamente, Tiago Santos. O garoto que você subestimou. Richard leu o e-mail 3 vezes, sua mente se recusando a processar a realidade. Um adolescente de 17 anos havia destruído um império construído ao longo de décadas. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, com as mãos suando enquanto tentava acessar suas contas bancárias online. Acesso negado. Todos eles. Richard, aqui está mais bem dito, sua voz quase inaudível. Eles têm um vídeo seu ameaçando a família Santos no dia em que os demitiu. Alguém atingiu uma câmera do seu escritório durante a conversa. Aliás, não havia nenhuma câmera escondida. Isabela, usando o celular de Rosa, havia gravado toda a conversa por meio de uma ligação aberta que Tiago receberá secretamente. Mas Richard não precisava saber desses detalhes técnicos. O telefone de Richard tocou. Era o FBI. Sr. Whitmore, aqui é a agente especial Vitória Torres. Temos um mandado de busca e apreensão para suas propriedades e escritórios. Solicitamos sua presença imediata em nosso escritório para esclarecer as acusações de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e intimidação de testemunhas. Enquanto Richard tentava formular uma resposta, Well sussurrou com urgência: eles já estão na mansão. Isabela está sendo interrogada pelos serviços sociais sobre negligência parental e ambiente doméstico tóxico. A ironia era deliciosa. Richard passará semanas se gabando de como havia colocado aquela família em seu devido lugar, sem nunca imaginar que cada ato de crueldade estava sendo meticulosamente documentado e transformado em evidência contra ele. Do outro lado da cidade, Tiago assistia ao noticiário no pequeno apartamento que agora dividia com a mãe. Carmen estava em lágrimas, não de tristeza, mas de orgulho avassalador pelo filho que transformou uma injustiça brutal em uma lição de dignidade e inteligência. Filho, como você conseguiu isso? Perguntou ela, ainda incrédula. Mãe, você me ensinou que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Richard Whitmore esqueceu que inteligência não tem cor, classe social ou endereço. Ele me subestimou porque viu apenas um garoto negro dos conjuntos habitacionais. Ele não viu um programador autodidata, um estrategista nato, alguém que aprendeu a transformar cada obstáculo em combustível para algo maior. A professora Janete ligou, em êxtase. Tiago, 3 universidades já ligaram oferecendo bolsas integrais depois de saberem do seu trabalho investigativo. Harvard, MIT e Stanford querem falar com você esta semana. Marco Schum, o advogado, apareceu 1 hora depois com documentos oficiais. A família de Isabela entrou com um pedido para que você seja nomeado tutor educacional dela enquanto ela estiver sob proteção estatal. Ela pediu especificamente para continuar estudando com você. Naquele momento, enquanto as sirenes ecoavam pela cidade em direção às propriedades de Whitmore, Tiago sorriu com a serenidade de quem havia provado um ponto fundamental. A verdadeira força não vem do dinheiro ou do poder herdado, mas da capacidade de transformar injustiça em oportunidade, humilhação em combustível e desprezo em determinação absoluta. Richard Whitmore tentará destruir uma família por puro preconceito e arrogância. Em resposta, ele recebeu uma aula magistral sobre como a inteligência, quando combinada com um propósito justo, pode derrubar impérios inteiros construídos sobre alicerces podres. O magnata do mercado imobiliário que acordara naquela manhã acreditando que controlava destinos,
agora enfrentava a realidade de que seu próprio destino havia sido selado por um jovem que ele havia descartado como apenas mais um garoto problemático. A diferença crucial era que Thiago Santos nunca havia subestimado ninguém, especialmente o poder destrutivo da arrogância cega em homens que confundem privilégio com superioridade. 6 meses após a queda espetacular de Richard Whitmore, a transformação na vida de Thiago Santos parecia saída de um filme, mas era absolutamente real. O jovem que havia sido humilhado e expulso de uma mansão agora caminhava pelos corredores da Universidade Harvard com uma bolsa integral em ciência da computação e direito digital, uma dupla titulação criada especialmente para ele depois que 3 universidades disputaram sua vaga. "Mãe, olha isso", disse Thiago, mostrando o celular para Carmen enquanto almoçavam no refeitório da universidade. A manchete do Boston Herald dizia: ex-magnata Richard Whitmore condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e intimidação de testemunhas. Carmen sorriu, mas seu orgulho ia muito além da ruína do homem que tentará destruir sua família. "Filho, você se lembra de quando tinha 8 anos e desmontou aquele rádio velho que eu trouxe do trabalho? Claro, você ficou bravo porque achou que eu o quebrei. Fiquei com raiva porque não entendia que você estava tentando entender como as coisas funcionavam lá dentro. Hoje percebo que sempre soube que você via o que os outros não conseguiam ver." A história do Thiago virou um fenômeno nacional. 3 documentários, dezenas de entrevistas e um livro em desenvolvimento contaram como um adolescente da favela derrubou um império construído sobre preconceito e corrupção usando apenas inteligência, determinação e uma conexão de internet. Universidades começaram a ensinar o caso Santos em aulas de ética, jornalismo investigativo e justiça social. Isabela, agora sob a tutela de uma família adotiva criteriosamente selecionada, continuou seus estudos com Thiago por videoconferência. Aos 16 anos, ela se tornou uma ativista eloquente pelos direitos das pessoas com deficiência, usando sua própria experiência para expor como o preconceito pode existir até mesmo nas famílias mais privilegiadas. "Thiago me ensinou que ser subestimado pode ser nossa maior vantagem", disse ela durante um discurso em sua escola. "Enquanto as pessoas estão ocupadas te menosprezando, você pode estar construindo algo que elas nunca esperaram." Do outro lado do país, Richard Whitmore cumpria pena na Penitenciária Federal de Danbury. Suas contas bancárias foram confiscadas, suas mansões leiloadas para pagamento de indenização e sua reputação completamente destruída. Antigos amigos da elite evitavam mencionar seu nome, e sua própria esposa se divorciou dele antes mesmo do julgamento terminar, alegando ter sido enganada durante anos sobre o caráter do homem com quem se casou. Em uma carta que nunca foi enviada, encontrada pelos guardas durante uma busca de rotina, Richard escreveu: "Eu subestimei completamente aquele garoto. Achava que poder e dinheiro eram suficientes para esmagar qualquer um que ousasse me desafiar. Nunca imaginei que ele tivesse inteligência e a paciência para construir minha própria destruição, tijolo por tijolo, usando minha arrogância como combustível." A ironia era perfeita. O homem que passará a vida menosprezando as pessoas por sua cor ou classe social, agora dividia uma cela com exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezara. E, ao contrário dele, o tratavam com a dignidade humana básica que ele nunca havia oferecido a ninguém. Marcos Schum, o advogado que orientou Thiago, agora dirigia o Instituto Santos Team para a Justiça Digital, financiado por doações vindas de todo o país após a viralização da história. Thiago provou que, no mundo digital de hoje, a verdade pode viajar mais rápido do que mentiras, e a justiça pode ser mais eficaz do que a vingança, explicou Tim em entrevistas. A professora Janete Morrison, que havia sido a primeira a reconhecer o potencial investigativo de Thiago, agora ministrava um curso chamado Jornalismo Cidadão e Responsabilidade Social, na mesma escola onde tudo havia começado. "Meus alunos aprendem que cada um de nós pode ser um agente de mudança", disse ela com orgulho. Thiago provou que idade, formação ou recursos financeiros não determinam sua capacidade de fazer a diferença. 3 anos depois, durante sua formatura magna cum laude em Harvard, Thiago foi convidado para ser o palestrante da turma. Diante de milhares de pessoas, incluindo sua mãe na primeira fila, ele compartilhou a lição que aprenderá naquele dia fatídico na piscina do Whitmore. "Quando Richard Whitmore me olhou com desprezo e disse que eu não conhecia o meu lugar, ele estava certo de uma forma que jamais imaginara. Eu realmente não conhecia o meu lugar, porque meu lugar não era determinado pelo endereço onde nasci, pela cor da minha pele ou pela profissão da minha mãe. Meu lugar foi determinado pela minha capacidade de transformar injustiça em combustível para algo maior. A verdadeira vingança não é destruir aqueles que te machucaram. É construir algo tão extraordinário que eles percebam que desperdiçaram a oportunidade de ter você ao lado deles. É a prova de que a sua grandeza nunca dependeu da aprovação deles." O público se levantou para uma ovação de pé que durou 5 minutos inteiros.
Entre os presentes, estavam dezenas de jovens de origens humildes que se inspiraram na história de Tiago para perseguir seus próprios sonhos impossíveis. Carmen, aos 62 anos, agora administrava sua própria empresa de limpeza, empregando outras mulheres da comunidade com salários justos e todos os benefícios. Meu filho me ensinou que nunca devemos aceitar o que os outros dizem que somos, disse ela. Somos nós que decidimos isso. A história que começou com um mergulho heróico em uma piscina se transformou em ondas de mudança que se espalharam pelo país. Escolas começaram a ensinar sobre preconceito inconsciente, empresas revisaram suas políticas de contratação e milhares de jovens descobriram que tinham o poder de desafiar sistemas injustos. Richard Whitmore tentou ensinar a Tiago Santos seu lugar na sociedade. Em resposta, Tiago ensinou ao mundo inteiro que nenhum lugar é pequeno demais para alguém com grandeza suficiente para transformar injustiça em oportunidade. A lição final foi cristalina: a arrogância destrói aqueles que a praticam, mas a inteligência aliada a um propósito justo constrói legados que perduram por gerações. Tiago não apenas derrotou Richard Whitmore, como também provou que o verdadeiro poder nunca reside em contas bancárias ou títulos de propriedade, mas na capacidade de enxergar potencial onde outros só enxergam preconceito. E se você também acredita que a melhor vingança é o sucesso que seus inimigos jamais imaginariam, não deixe de se inscrever no canal para mais histórias que comprovam que a justiça, quando feita com inteligência, sempre dá certo.